Contar histórias é uma habilidade que permeia todos os aspectos da vida, desde conversas no dia a dia até as estratégias de negócios. No mundo da publicidade e do conteúdo, o storytelling é uma ferramenta poderosa para conectar marcas e pessoas de maneira autêntica e significativa. E aqui do meu lado, Patrícia Vicentini, minha parceira de bancada. Tudo Vamos bem? para mais um? Tudo bem? Bora, vamos nessa. O convidado de hoje, ele é diretor nacional de Storytelling e Inovação da Artplan, é CSO, que é Chief Storytelling Officer e cofundador da A-Lab, que é um laboratório de conteúdo do grupo Dreamers, que experimenta novas linguagens, novas formas de produção. E além disso, ele é mentor, consultor e palestrante sobre técnicas de storytelling. Meu amigo Luiz Teles, obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui, um prazer de verdade. Nossa, tô muito feliz que você tá aqui. Tô louca pra esse papo, tem 1 milhão de perguntas Não, eu tô já. encantado com o Luiz, porque ao É ler... demais, né? Nossa, eu quero saber muito desse título, né? É, então, Quem se pode autoriza falar. a colocar esse título no Ah. programa que a A gente gente está tava se falando propondo disso a antes de fazer? começar, antes de Ai, eu que chegar. delícia, vai ser Tava muito bom. fofocando sobre você. Muito bom. Porque a gente falou, esse título, aí é que tá, ele é um título que existe, ele é um título que você criou, CSO, né, Chief Storytelling Officer, e aí assim, a gente falou, é pra colocar esse título que é pra defender o storytelling ali mesmo, e é alguém que sabe do que tá falando, então eu quero que você me explique um pouco qual que é teu papel, Aham. e aí qual que é o papel do storytelling hoje em dia, né, na publicidade, em conteúdo. Não, super. Primeiro que o título começou com uma história que é a seguinte, eu fui para o grupo, começando pela Artplan, para ser diretor nacional de conteúdo. Então, eram 3 escritórios, um no Rio, um em São Paulo, um em Brasília, e cada um desses escritórios tinha uma estrutura já de conteúdo. Então, já era, nesse sentido, uma agência que tinha muita maturidade, porque ela tinha uma vertical de conteúdo que estava colada na publicidade. E eu fui ali para coordenar essas equipes todas com esse pensamento de como expandir essa história. O meu papel dentro da Artplan, no primeiro momento, foi justamente aproximar o conteúdo da criação para que ele fizesse parte da gênese das campanhas publicitárias e não simplesmente desdobramento, que a gente vê até hoje essa palavra de que o conteúdo é desdobramento de uma campanha, etc e tal. A gente transformou isso fazendo com que o conteúdo fizesse parte, então, da concepção da ideia. Esses diretores de conteúdo foram cada vez mais estratégicos, junto com os diretores de criação locais, e a gente foi criando essa cultura do conteúdo fazer parte disso. No meio do caminho, a gente passou a ter 2 coisas que aconteceram. A gente achou uma oportunidade de trabalhar do ponto de vista de produção de maneira específica com conteúdo Always On para os clientes da Artplan. Então, a gente fez um spin-off, que é o A-Lab, que virou depois o A-Lab. Então, a gente fez a gente concentrou todas as contas onde a gente tinha essa entrega de conteúdo para redes sociais. Falou, a gente pode fazer alguma coisa mais especializada, mais focada para esse Always On, ainda conectado com a publicidade. Então, o meu processo foi de ir consolidando essa área de conteúdo numa outra unidade de negócio, já que a cultura da publicidade tinha incorporado o conteúdo dentro do seu modo de ser, do seu modo de operar. Então, num dado momento, em 2020, eu falei, caramba, acho que a gente criou o Lab em 2019, depois de um ano de operação de Lab, essa coisa já estava começando a se consolidar, o conteúdo já estava mais, digamos, integrado organicamente à parte de publicidade. Eu falei, acho que está na hora de eu fazer uma mudança nesse processo aqui. Eu fiz um pitch, eu criei um pitch para falar com o Rodolfo. Eu falei, Rodolfo, é isso aqui, ó. Eu acho que eu já fiz isso, essas pessoas estão super integradas, eu acho que o meu papel dentro do conteúdo, ele pode se ressignificar, né? Pode ir para um outro lugar. E aí eu fiz nesse processo de pitch, eu fiz um levantamento, eu fui identificando que uma série de dores corporativas era essa de como é que você estrutura narrativas, como é que você identifica as histórias internas das empresas, das marcas e das companhias, das agências, o que quer que seja. E começou a surgir nessa pesquisa essa figura. Então a IBM tinha um Chief Story Officer, a GE passou a ter uma figura que era um cargo executivo sênior. As marcas, exatamente. Eu falei, isso aqui é interessante, acho que eu quero ser isso. Aí eu construí um pitch, então, justamente para chegar nele e falar assim, eu quero propor que eu seja essa pessoa que vai ser o responsável, ou vai ter um olhar sobre essas narrativas. Vou estar perto do conteúdo, sou cofundador e sócio, né, do Lab, então eu vou estar na operação, construindo esse crescimento do negócio, mas eu acho que eu posso ter esse outro lugar aqui. E ele topou. Eu falei assim, beleza,
Então você vai ser diretor nacional de storytelling. E inovação, a gente combinou que eu incorporaria também, já que é uma função que ela é meio transversal dentro da estrutura, então faria sentido que eu também olhasse para essas iniciativas de inovação. Eu falei, beleza, vamos nessa. Então foi um pitch que eu mesmo coloquei e rolou. E já que no Lab eu sou cofundador e sócio, a gente, né, se dividiu na época. O Ronaldo passou a ser o CEO, que ele estava ali mais no dia a dia da operação e tal, que é o executivo Ronaldo Martins, né, que foi o primeiro que a gente juntos criou o Lab. E eu falei, eu vou também ter esse papel dentro do Lab, então me dei o cargo, já que a gente tinha, né, esse poder de decisão, eu me dei o cargo de Chief Storytelling Officer para poder também ser o responsável por essas narrativas, por esse olhar. E aí foi engraçado que as pessoas me perguntam, mas o que faz? Eu falo assim, cara, é mais fácil falar o que eu não faço, porque assim, eu me mantive ocupado desde então. Então sempre tem alguma demanda onde existe uma conversa que precisa ser estruturada em formato de história, existem as coisas mais óbvias que tem uma concorrência, a gente tem aqui 4 áreas contribuindo, construindo para uma concorrência e tá tudo num keynote só. Então eu olho para esse lugar e falo assim, peraí, vamos organizar essa narrativa para a concorrência, a mídia entra em tal lugar, aqui entra a parte de conteúdo, ali entra a criação, a gente cria um gancho para a ideia, o planejamento. Então, muito na estrutura dessas histórias através de concorrências ou apresentações para clientes. Eu faço muita dinâmica com o cliente. Então, a gente chama os clientes para poder falar de um assunto específico. Existe uma tensão. Um tempo atrás, a gente fez com um cliente na área do entretenimento, audiovisual, cinema, etc. e tal. A gente falou assim, caramba, tem uma tensão aqui acontecendo com esse mercado. Como é que a gente pode olhar para essa tensão e tirar insights a partir disso? Então, eu crio esse conteúdo, faço um download, a gente discute, faz uma dinâmica, né? Então, tem um workshop, e dali a gente tira algumas dessas. Então, eu estou muito envolvido nesse tipo de abordagem, além de, que é uma das coisas que eu gosto de fazer também, criar outros e outras contadoras e contadores de história também. Então, como eu acredito nessa habilidade como sendo uma habilidade essencial, não só para comunicação, mas para transformação, então eu também tenho esse papel de ensinar as pessoas, capacitar, compartilhar aquilo que eu sei, né? E fazer com que essas pessoas tenham essa mesma habilidade. Maravilhoso, maravilhoso. É uma mente muito estrategista, né, no final da conta. Porque você tem que olhar para todas essas camadas, né? Muitas vezes interesses em jogo, porque publicidade e clientes, né, trazem as suas necessidades, mas as pessoas que vão estar envolvidas nas realizações das peças também recebem esses inputs, né? Muito legal isso. Então, no final do dia, né, dentro das tuas atividades, o que você precisa garantir de elementos? O que é essencial ter quando você vai montar esse mapão aí para, né, garantir que essa estratégia da história esteja coesa? De maneira geral, eu gosto sempre de trabalhar a partir de uma estrutura. Como você roteirista, adoro essa palavra, cara, estruturou, não tem, já me ganhou. Fala bem no meu ouvidinho assim, estrutura. Estrutura. Muito bom. Pra você escutar. Design narrativo. Mas é isso, por que é importante? A gente sabe que assim, tem pessoas que intuitivamente elas conseguem contar uma história e encantar, etc. Mas não é todo mundo, né? E, de maneira geral, quando você trabalha com meios de comunicação, você tem um excesso de informação, você tem muita coisa. Então, para organizar, a primeira coisa que eu faço é, peraí, o que faz parte do quê? E aí eu vou de volta para o Aristóteles puro, entendeu? É a poética do Aristóteles, o que é contexto? O que faz parte dessa primeira parte? O que é informação, contexto, leitura, pesquisa, dado? Coloca nessa caixa. Qual é a treta que a gente tem que resolver aqui? Qual é o conflito? Qual é a parte mais importante? O que está dando ruído? Enfim, o que tem que ser resolvido de maneira geral? E no final, qual é a proposta de resolução? Como é que se resolve? Se resolve? Como resolve? Quando resolve? Ou se não resolve, de novo, qual é a proposta que a gente traz para resolver? Um começo, meio e fim, claro. Exato. Básico, ok. Então, o primeiro olhar que eu tenho é esse aí. Sabe? Inclusive esses decks, às vezes, que chegam muito fragmentados, como você tem muita essa coisa multidisciplinar, então você tem o planejamento, você tem a criação, você tem a mídia, e eu também acabo servindo como um fio condutor dessas disciplinas todas para que aquilo faça sentido e seja consistente. Geralmente o que acontece é isso, você tem começo, meio e fim na criação, começo, meio e fim na mídia, começo, meio e fim no planejamento, começo, meio e fim no conteúdo. E eu falo, cara, vamos separar cada um dessas coisas, né, cada um dessas categorias, e a gente organiza a história em arcos narrativos mais claros.
Então, os elementos principais para mim são esses. Como é que a estrutura, se ela está presente, se ela não está presente. E aí é uma coisa que serve tanto para decks de 150 slides, quanto para, eu costumo falar isso com uma certa frequência, para WhatsApp, para e-mail. Hoje, quando você estrutura, você vai escrever o seu e-mail, você diz, peraí, por que eu estou dando dado, por que eu estou chegando com conflito, né? Logo antes de começar. Pra call, gente. Serve para Serve para calls. Não, porque às vezes você pode adotar, né, algumas estratégias de cortar, de ir mais, né, direto ao ponto. 5 slides for CEOs, mas os CEOs já têm os números. Então é por isso que é só 5 slides. Exatamente. E no mês passado ele já teve os do mês passado. Então, acho que tem esse jogo também, né? Você tem que policiar muito bem isso, né, na hora de colocar. Então essa coisa da estrutura é a primeira, primeiro olhar que eu tenho, e eu, na medida do possível, vou compartilhando isso com as pessoas com quem trabalham ali também, sabe? Vamos fazer isso juntos. O que faz sentido, o que não faz sentido. Então essa é uma coisa importante. Uma outra coisa importante nesse processo é esse grau de objetividade que a gente tem que ter. Porque a gente parte de uma premissa, primeiro, né, a gente vive um mundo de excesso. Então tudo é em excesso. Tem informação o tempo todo, todos os canais, tem muito canal. Então existe um trabalho inicial de você limpar esse excesso para poder chegar numa certa essência. Porque quanto mais objetivo a gente for nessa mensagem, mais clara ela fica. Então nesses processos todos, geralmente vem muita coisa. Então como é que eu tiro? E aí tem duas citações que eu lembro nessa hora, que é: dá trabalho fazer isso. O Pascal, que é um matemático o Pascal é um matemático do século, sei lá, 16, acho que 1500, alguma coisa. Ele falava uma coisa assim: se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta mais curta. Nossa, sensacional. É muito legal isso, porque te dá o compromisso de você olhar com minúcia para aquilo que realmente importa. E você tem que escolher palavras, enfim, dá trabalho. Sim. E tem uma outra coisa que vem do roteiro, né, que eu acho que eu aprendi isso com o Chaz, ou lendo o Sid Field da vida, esses manuais todos, que ele falava assim, acho que era do Sid Field, que falava assim, tem um termo em inglês que chama Kill Your Darlings. Porque quando você faz roteiro cinematográfico, você tá tão envolvido com a história que você se apaixona, e você cria cenas, e aí você fala, cara, mas que essa cena ficou legal. Era uma sala preta, tinha uma cortina roxa, 3 microfones, e aí você fala, ficou linda essa cena. Só que ela não serve pra nada. Não entregou nada. Ela não mexe a história pra frente, ela não te dá informação que é importante pra trama. Aí ela você se apega. Aí você se apega. Você se apegou. Por isso que ele fala assim, sabe, se livre dos seus queridinhos, das suas queridinhas. Porque assim você consegue ter esse desapego. Então esse processo de limpar o excesso é fundamental também para você chegar nessa essência. Ô Luiz, tem uma pergunta agora que eu preciso que você deixe sua modéstia de lado, porque eu queria saber o quanto, com tudo isso que você falou, explicou pra gente, o quanto que a Artplan sai na frente também. Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente costuma trabalhar com muita agência de publicidade e é uma realidade muito forte essa que você disse de deixar o conteúdo como um acessório ali, sabe? A narrativa é um acessório, o storytelling é um a mais, não faz parte assim. Então, o quanto você sente que a agência acaba se destacando, até assim, coisas pequenas, tipo em dar o briefing mesmo. Dar o briefing para uma produtora, trabalhar o briefing de uma marca. Me fala um pouquinho sobre isso. Primeiro que assim, a gente tem gente muito talentosa que eu acho que cai um pouco nessa categoria, que são intuitivamente contadores de história fabulosos, assim, né? Então você tem uma dupla de criação sênior que está olhando para todo, que é o Rafa e o Monte, que está olhando para toda essa estrutura. Então eles têm uma experiência de, sabe, trabalhar bem o craft ali da história, tanto visual quanto textual, juntos, que faz com que eles consigam ter uma super autoridade para poder criar originalmente, fazer com que essa ideia de verdade seja uma história. E, por outro lado, essa cultura do conteúdo, ela faz com que sempre na criação de uma ideia, a gente tem quase que um checkpoint. Fala assim, peraí, às vezes você tem uma decisão para tomar. Você tem um caminho por aqui, um caminho por ali. E nessa decisão você olha o que reverbera mais em formatos nativos, para que essa ideia vire de verdade uma história de conteúdo que vai ser consumida, que as pessoas vão se engajar com ela, que ela consiga ser distribuída e reverberar de maneira quase orgânica. Então essa é uma decisão que eles tomam o tempo todo. Eu tenho 2 caminhos criativos, esse e esse. Como a gente tem essa cultura do conteúdo como parte integrante desse processo, naturalmente eles vão fazer esse check. E tem pessoas ali que têm esse conhecimento específico de canais,
porque é uma coisa que acaba sendo a experiência de você viver ali. O que significa você fazer uma peça de 15 segundos que vai estar no TikTok, o que significa transformar uma peça dessa ou conceber uma peça dessa num formato carrossel, se funciona, não funciona. Então, é quase como se a gente colocasse as ideias à prova, com esse olhar de conteúdo, para ver como é que elas reverberam também nesses canais. E aí ela já nasce, digamos, com essa flexibilidade, com essa potência preservada, né? E aí, assim, na medida do possível, a gente tenta fazer com que essa cultura, não só do conteúdo, mas do storytelling de maneira geral, ele apareça, né, no dia a dia, na ponta. Então, a pessoa de planejamento que entendeu ou que gosta desse tipo de estrutura e nas experiências que a gente teve, lembra. Tem gente que fala assim, pô, tava numa apresentação e lembrei de você. Tanto que eu construí um curso que faz parte da academia corporativa. Então, a gente tem uma trilha de storytelling com 10 módulos, 7 horas de gravação. São 54 objetos educacionais que estão disponíveis para todas as pessoas do grupo. E era uma das pautas aqui. Exatamente. Saber de você, não é? Saber de você como que você faz esse cruzamento. Né? Porque no ambiente corporativo, na publicidade, a gente está lidando com produtos, né? A gente está sempre mirando, apesar da gente não falar, mas a gente está sempre mirando nesse público que vai receber não só o produto, mas a história. Mas e no ambiente corporativo? O que incorpora, o que integra, o que favorece esse ambiente a também se apropriar desse modo de olhar as informações, a estrutura, de apresentar, né, de repente, as estratégias. Sim. Conta um pouquinho de como que você inclusive, ministra lá. No seu curso tá escrito o business de contar história. Business de contar história. Isso é muito legal. bom. Aí tem algumas coisas que eu fui pensando e fazendo recortes a partir dessa minha experiência. Porque eu também fui marca durante muito tempo. Então, né, eu fui American Express, fui Sky. Então eu estive do lado de lá. Sim, durante bastante tempo. Cruzar a ponte. Fui Submarino, na verdade. Eu saí da agência em 2000 e para virar Submarino, fui diretor de criação. E depois fui diretor de criação e marketing do Submarino em 2001. Na época da... Né, e na época do boom, então. Na época do boom, exatamente. Na época do auge. Enfim, então, passei por marcas. Eu estive do lado de lá, sempre trabalhando com essa coisa digital, sempre web, sempre com canais e tal. Na Sky, eu acabei montando o e-commerce da Sky para vender assinatura na época que não tinha ainda online. Na época que a TV por assinatura estava em ascendência. Olha que loucura isso. Caramba. E aí, uma história rapidinha. E aí, nesse momento, eu tive uma escolha que era... Eu estava na Sky, eu acabei também incorporando dentro das minhas funções, olhar para o módulo de TV interativa, que era um módulo que misturava interatividade, design, tecnologia, né? A gente fazia os set-top box eram feitos fora, então tinha que ter uma programação. Tinha uma área, e essa área acabou ficando comigo. Então eu já cuidava disso. E eu recebi uma proposta, na época, para ir para a Wonderman, para trabalhar com mobile, com Nokia. E foi muito louco, porque olhei para isso, falando essa coisa de tecnologia, né? Sim, não, você estava no... Falei assim, eu tenho uma escolha aqui. Eu vou para TV interativa, que é interessante, que tem potencial, mas e eu vou para mobile, que, Nokia tinha 40% do market share global naquela época. Tava assim, ela lançava 10, 15 aparelhos novos por mês. E era para cuidar da América Latina, de toda a estrutura de marketing digital para a América Latina. Falei, não tem dúvida, eu vou para cá. E aí eu fiz essa mudança nesse momento. Mas então, foi aí quando eu voltei para a agência, foi 2007. Já tinha esse olhar de inovação, né? E esse desejo de falar assim, o que está acontecendo de novo? E fora que o universo deu um empurrãozinho, né? Porque foi o quê? Pré-iPhone, então? Foi exatamente no ano do iPhone. Eu comecei no meio do ano, e em setembro foi aquela clássica... No universo mobile, aquela clássica total. Nasce. Sensacional. Não, imagina o desafio. Eu chego na Nokia, 2 meses depois o cara lança um iPhone. Eu falei, caraca. Então eu passei por todo esse desafio de fazer com que a Nokia reagisse àquilo, tentasse esticar o máximo possível. Essa história dá um podcast sozinho, que é muito legal. Com certeza. Mas enfim, então, do lado da marca, o que acontece? A gente tem aí cada vez mais essa coisa da cultura da marca, ou seja, a história das marcas importa. Quando você pega um filme que é o Air, que ele é todo baseado na história de um produto, de uma marca, que ele ajuda a fazer com que as pessoas se conectem com essa marca, porque elas vão entender como é que ela começou, como é que ela não começou, quem é o fundador, qual a história do fundador. Então, do ponto de vista de marca, isso não só vai para fora, mas vai para dentro. Então, como é que você internamente engaja as pessoas
como é que você cria a cultura. Isso serve para marcas, para agências, etc. Mas a partir disso, assim, olha, eu sou o Luiz, o A-Lab começou em 2019, a gente tinha um desejo, a gente olhou para o mercado, vimos uma oportunidade dentro, uma oportunidade fora. O Ronaldo Martins estava recebendo um briefing parecido com o meu, a gente se juntou. Então, quando você conta isso, as pessoas se identificam com esse processo. Elas naturalmente se conectam porque existe emoção envolvida. E o storytelling usa emoção de maneira muito perspicaz, de maneira muito, né, específica, técnica. Então, storytelling dentro de marcas é um pouco essa coisa de expandir essa ideia de que é só produto, é só funcionalidade. Sim. Existe uma personalidade para essa marca e ela se manifesta através das histórias que ela pode contar. Né? Para fora, tem uma coisa de storytelling corporativo, né? Pensando nessa coisa de... a gente já viveu... Quando a gente trabalha com conteúdo, invariavelmente chega uma marca pra gente que quer fazer conteúdo e quando você chega pra proposta dela, ela fala assim, meu produto é X, ele funciona Y, e é bonito, é verde, é azul, é amarelo, é grande, é pequeno, etc. E é muito louco, assim, nós estamos em 2025 e você olha pra conteúdo de redes sociais de marcas e elas continuam falando sobre si mesmas. No quê? Continuam no quê? Eu ia falar, A característica do meu produto. exatamente isso. É a característica do meu produto. Ela volta pro próprio... ele faz, o que ele isso. proporciona. Então, isso tem um papel? Tem um papel, lógico. Tem uma parte que tem que informar, mas a gente sabe disso, que quando você faz essa inversão, e essa inversão acontece a partir das histórias que você conta, com o entendimento. Então, no Lab, a gente tem um entendimento muito grande, porque a gente tem um foco grande na estratégia de cada uma dessas marcas, estratégia de conteúdo para as marcas. A gente faz um levantamento do momento da marca, né, dos valores, a gente está conectado com a marca em si, com o planejamento de branding mesmo. Os valores nos dão grandes territórios de conteúdo. Então, quais são os territórios que essa marca atua com naturalidade, com relevância, com sincronia? E isso faz com que a gente crie as editorias e aí faz sentido. Então, a nossa filosofia é essa, a marca não fala só sobre si, porque é impossível hoje, né? Até porque os canais são mais ou menos os mesmos, então é impossível você chegar para o cara de vendas e falar assim, meu amigo, dá um tempinho aí que eu estou falando sobre felicidade, sobre mobilidade. Não, eu preciso vender, eu preciso alugar carro, eu preciso vender seguro, eu preciso, né? Preciso vender, preciso ter conta no banco. Então, a gente sabe que essas coisas vão ter que conviver. Essa linguagem pode ser assertiva, esse conteúdo, essa narrativa, essa história pode ser assertiva nesse objetivo de vender, mas ela não precisa ser uma linguagem dura, publicitária, que aí eu acho que é o que pega. E aí minha próxima pergunta é exatamente essa para você. Você já passou por muitas fases, não só da publicidade, mas também dentro de marcas. Como que... Faz uma análise pra gente de exatamente disso, assim, de... Tá se perdendo essa linguagem publicitária finalmente? Ainda é uma dificuldade de... A gente ainda tem que vir com papel educativo de mostrar para a marca e falar, olha, se você contar uma história, se você falar sobre isso só que de uma maneira mais orgânica, com conteúdo mais de verdade do que essa linguagem tão, né, dura e publicitária, vai ser melhor para você, para sua marca, você vai se conectar mais com o seu público. Me explica, assim, se você sente isso também ou não. As duas respostas rápidas é não e sim. Não, a publicidade não está perdendo aquilo que ela sempre teve. Eu vou falar uma coisa de super experiência, assim, abrindo meu coração para a lente da verdade. Adoro. Eu cheguei a ter, como eu trabalhava com conteúdo, eu acho que começou na Wonderman quando eu trabalhava com Microsoft, eu trabalhava com marcas globais, eu acabei ficando um pouco nesse nicho. Então eu trabalhei com Microsoft, que depois incorporou a Nokia, era a Nokia antes, a Nokia virou uma conta global na Wonderman, na época que eu estava lá, eu era lá na América Latina, mas a gente fez ela abriu uma concorrência, e a Wonderman virou a conta global da Nokia para digital. Então eu passei a ter uma estrutura global também. Então era Nokia, depois virou Microsoft, eu trabalhei com Land Rover durante um tempo, trabalhei com Dell, né, então só contas globais. Sim. E tinha uma época que começou a surgir essa demanda para produzir conteúdo para as redes sociais dessas marcas. E eu me lembro que isso virou um impasse dentro da agência. Eu era atendimento, tá? Não, só para vocês saberem. Eu fui para lá porque precisava de um atendimento sênior, mas que tinha uma experiência operacional muito grande, porque o cliente tinha, digamos, essa pegada mais técnica, uma pessoa que conhecia muito do digital, o Craig Webster, que a gente se conecta até hoje, um super cliente. Então precisava de alguém que tivesse essa experiência mais prática mesmo para poder fazer esse relacionamento. Então eu fui como atendimento
me descobri no atendimento, isso é uma coisa que também eu preciso reservar um espaço para falar sobre isso. Eu Legal. me divertia e eu, modéstia à parte, era um bom atendimento. Mas enfim, então era um atendimento. Porque você é uma pessoa empática. Eu acho que você Pode precisa ser. ter essa questão da empatia nesse atendimento. E me dei bem, estava super tranquilo, navegava bem ali. E então eu era diretor de grupo de contas, eu passei a assumir várias contas dentro desse meu grupo. E todas elas com essa pegada mais multinacional, mais global. E virou um impasse essa história porque a gente não sabia muito bem, como agência, como liderança ali, aonde colocar essa galera. Porque de uma hora para outra você tem que ter. Eu me lembro claramente disso. Foi a Mari Jansen, falou assim, precisamos contratar alguém para poder cuidar de um canal da Microsoft mais técnico, que acho que era Azure. E aí eu fui falar com uma menina, que é a Mari, que era jornalista. Falei, caramba, eu tô numa agência de marketing digital e eu tô entrevistando uma jornalista. Falei assim, isso aqui é interessante, isso aqui me interessa. E aí foi a primeira vez que eu me dei conta de como o conteúdo é rico, é importante e como isso ia virar. Isso era 2011, né? Então, com esse impasse de onde é que essa galera fica, aí tinha pessoal de BI que também tinha que medir o conteúdo para ver o que estava acontecendo, aí trabalhava com essas ferramentas, Sprinkler, etc e tal. Tinha criação específica para isso, porque não dava para você ficar na fila da criação que estava fazendo um monte de campanha para poder criar as peças. Então era quase uma mini agência ali. Eu falei, me dá, eu toco essa parada aqui, não tem problema nenhum. Põe todo mundo aqui debaixo de mim e eu eu gerencio diretamente essas pessoas. Então foi a primeira vez que eu me dei conta de que o conteúdo tinha essa potência, né, esse poder. E aí me perdi, não sei por que a gente estava nesse negócio. Porque a gente falou da linguagem publicitária mesmo, daquela linguagem dura. Não, isso, porque eu falei assim, eu vou abrir meu coração aqui. Sim. Quando eu estava nesse lugar assim, eu falei assim, caramba, isso aqui vai virar. Isso aqui é a única opção. A publicidade está morta. A publicidade ela vai acabar daqui a 2 meses. Porque a mídia, todo esse sistema de mídia, de BV, de bonificação, de um sistema que gira muito em torno de você distribuir e usar canais massivos para poder fazer com que isso aconteça. E a mensuração também estava só num canal, num lugar, num espaço, não era pulverizado. Né? Aí eu falei, cara, redes sociais com presença de marca, feito com qualidade, com dado, orgânico, né? Eu pensei um pouco nessa lógica da verdade, não na lógica publicitária. A publicidade vai acabar daqui. Hoje é que dia? Hoje é terça. Sexta-feira acabou. Né? Se uma empresa resolver fechar as portas, acabou. Nessa época era nossa, assim, eu tô muito bem nessa foto. Nossa, eu me enganei redondamente. Mas muito, muito. Por quê? O que aconteceu foi o contrário. A gente começou a ver os canais digitais entrando numa lógica de mídia muito parecida com a lógica dos meios massivos. Então, a publicidade continua muito, muito forte. Ela continua, não só aqui, mas se você para pensar no mercado publicitário americano, ele é, assim, muito fortemente calcado ainda na televisão, nos comerciais, no TVC. É lógico que ele evolui muito, mas ela continua forte, continua presente. No Brasil, até em termos de audiência mesmo, a TV aberta tem uma audiência brutal, né? E ela vai continuar tendo. Então a gente tem um mercado muito... Eu cansei de fazer apresentação para gringo, para eles entenderem o que significa você ter uma audiência como a gente tem hoje na TV aberta, que a gente brincava, né, que é um Super Bowl por dia, por noite, na época na novela 3 que você tinha na Globo. Então a publicidade continua muito forte, continua colocando o seu jeito, a sua linguagem, isso vai ser ainda predominante, mas ela também se abriu para essas outras coisas. Ela começou a entender que ela precisava ter outros desdobramentos para poder se conectar com outras audiências que não estão na TV, né? E que esperam uma outra forma de fazer isso. Audiências mais de nicho também, né? Mais de nicho e mais com vontade de consumir histórias de verdade. Exato. Né? Que é essa coisa mais autêntica. Isso significa que, sim, a gente vai continuar tendo que chegar para o cliente e falar, veja bem, tem outras coisas que você pode fazer, né? Outras formas de comunicar, outras formas de contar a história, de falar do seu produto, ele vai estar meio que orgânico aqui e tal. Cadê o nosso náufrago, né, de uma Havaianas? É isso. Cadê o nosso Lego do Guaraná? É isso. Porque a gente tem marcas maravilhosas, né? E com histórias maravilhosas. Abrasileiradas, né? Diga-se de passagem, né? Porque a gente tem marcas potentes que carregam, né, o Brasil assim no seu pulsar de marca. Mas eu não sei se essa afinidade que
o mercado publicitário americano tem do cinema, né, por essa aproximação também de linguagens, fazem uso desse tipo de história, né, de filme, de branded, e aí facilita esse tramitar, talvez, em conteúdos que são, né, esses mais estruturados, o conteúdo de verdade, a história, que não só as características do produto, e que não só a peça publicitária de 30 segundos. Né? Você sente isso? Quer dizer, pensando até em futuro, né? O próximo passo, então, vai ser o quê? Dentro de tudo isso que a gente está vendo, e ainda tem o tempero da inteligência artificial vindo. Sim. Né? Como é que você pensa, né, esse trânsito entre... Como é que eu utilizo esses dados? Né? Como é que eu faço com que essa história se conecte mais também com esse coração desse meu público? E aqui no Brasil você já deu o contexto, né? Então vamos pro futuro, então. Diante desse cenário que temos agora, o que você pensa que vai acontecer para os próximos 10? Vai. Primeiro, eu acho que tem um ponto que você levantou aqui que eu acho que é muito interessante quando você fala da FedEx, do náufrago, etc. e tal. A gente faz isso, só que em outros lugares. Né? Então, a telenovela é um lugar que conseguiu, de uma certa maneira, e está transformando o merchan numa coisa um pouco mais contextual. Ainda é forçadinho, mas tem um caminho ali. Eu acho que a gente só não faz no cinema, talvez até nunca tinha foi pensado. A ponte que eu fiz no cinema. Nunca tinha pensado nessa conexão, né? Hollywood, você tem uma coisa lá muito preparada, mas eu acho que isso é uma oportunidade e ela deve começar a aparecer com mais frequência. Branded Entertainment é um espaço que tem muito para ser explorado ainda. E pensando nessa coisa, como você é roteirista, né? Você fala, pô, eu vou ter que criar uma história e invariavelmente essa história vai ter uma mesa, vai ter uma xícara. Né? E se eu conceber essa história organicamente, entendendo que uma marca tem territórios de conteúdo, ela sabe onde que ela quer se posicionar. Se fizer sentido aquilo, é bom para todo mundo, porque é natural que seja uma xícara X, YZ, ou uma mesa, etc. Né? Só que eu vejo pouco isso, vejo pouco esse pensamento estratégico que conecta criação. Acho que tem uma coisa também do criador de audiovisual. Não, eu não quero me vender, né? O meu filme não pode ter merchan, porque... Mas talvez você consiga viabilizar projetos importantes se você incorporar organicamente sem mexer na sua essência criativa. Isso é importante. Né? Manter a essência criativa continua sendo importante. Então, acho que isso é uma ponta. Quando a gente pensa em publicidade sendo atropelada, eu ia falar, mas atravessada e atropelada por tecnologia, por inteligência, isso também acontece já há algum tempo. Acontecendo, a Meta recentemente disse que ia fazer um sistema interno para fazer... Que não ia mais precisar de agências. Não ia precisar mais das agências. Isso está super quente, né? Basicamente, o que ele falou foi que a gente vai conseguir fazer tudo aqui. Você não vai precisar de alguém, de um parceiro, de um fornecedor para construir criativamente esses conteúdos. Entregar para quem você quer. E entregar para quem você quer, porque eu também tenho dado. Ele tem uma moeda de troca absolutamente importante, que é a informação super detalhada, e isso não falta no que ele tem. Quando a gente estava discutindo sobre isso ontem, falando dessa coisa, dessas tendências todas, não só para publicidade, mas para o conteúdo. Então, isso vai acontecer. Isso vai impactar, num primeiro momento, essa lógica de mídia. Então, porque se hoje você tem essa compensação, eu produzo, eu invisto tanto para produzir, tanto para distribuir. E é sempre uma lógica muito complicada essa, né? Muito. Porque é caro produzir, mas distribuir ainda é mais caro. Exatamente. Então, o que você prefere? Eu vou fazer um filme de 1 milhão e quanto que eu tenho que gastar para esse filme valer a pena? Né? Ou então, eu vou fazer um filme de 100 mil, né? E aí eu invisto mais pesadamente em mídia. Então, essa lógica de mídia versus produção, ela vai ser a primeira afetada com esse caminho de uma plataforma como a Meta, que vai ter dado e vai ter meio de produção e vai fazer isso de maneira automatizada e customizada. É aí que entra a coisa que você falou dos dados. Então, o conteúdo, a princípio orgânico, ele tem uma oportunidade aí, que tem uma das coisas que a gente discutiu, que era a autenticidade desse conteúdo. Quando não está na lógica de mídia, onde eu preciso vender, etc e tal, talvez o fato dele propor uma coisa dessa valorize o meu trabalho. Com certeza, abre uma porta enorme para você construir toda essa história num valor que é muito menor do que eu vou gastar na minha distribuição. Com certeza. E se eu pegar no coração... E valoriza nesse sentido. É uma coisa mais artesanal, é onde os creators e os influenciadores têm um papel fundamental, porque eles trazem essa coisa legítima, autêntica, é o jeito deles fazerem, e as marcas vão se incorporar. A gente está vendo essa semana TikTok Shop, que tem um modelo
de remuneração novo, diferente, todo mundo assim, o que vai acontecer com isso, né? Ou seja, que ele controla toda a transação, não é uma transação que você tem, que ela é compartimentada, ou seja, você já tem coisas acontecendo aí que são reflexo um pouco dessa possibilidade que a tecnologia traz, mas ela vai mexer com esses modelos. E tem uma coisa que aí eu acho entusiasmante, assim, fico super animado. Eu adoro as possibilidades que essas tecnologias trazem. Eu me divirto, eu e o meu GPT e os meus bots. Me divirto porque eles ampliam. Eu também. Eu começo a dar forma. Mas eu sei que eu também. Eu começo a ver possibilidade de dar forma para uma quantidade de ideia que eu tenho, que é absurda. E antes eu falava assim, puxa vida, eu precisaria de uma O2, de uma produtora, de um roteirista, para fazer um negócio, sabe? Sei lá, eu quero fazer um curta animado de uma história que tem a ver com folclore, que tem um personagem, tá lá. Assim, cara, eu consigo, se eu me dedicar, eu consigo produzir isso com uma certa facilidade, pelo menos conceitualmente. Então eu fico super animado. E tem uma coisa que essas tecnologias vão permitir, que tem a ver com essa história da hipersegmentação, a hipercustomização de comunicação e de conteúdo. Tá? Então, imagine a possibilidade de você construir uma narrativa em tempo real, dependendo do contexto, do perfil, do clima, do humor, né? Porque aí você tem até umas coisas que vão para um lugar onde a partir da retina você consegue identificar como é que o humor está das pessoas. Uma das críticas com relação a esses óculos todos, né, da Apple inclusive, era essa, que você conseguiria ter um comportamento preditivo, porque a retina, ela avisa antes de você tomar uma decisão. Então, se você consegue ler essa decisão, você traz aí um produto, um call to action, uma ação. Sim. E a pessoa, ela vai naturalmente clicar naquele negócio, porque ela já está pronta para decidir. Assustador. Mas imagine um contexto desse, onde você tem essas narrativas super segmentadas. Sim. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre hipersegmentação para você. Na verdade, eu até quero explorar um pouquinho do seu lado artista nessa hora, tá? Porque eu tenho muito medo da hipersegmentação nesse sentido, e do algoritmo, né? Porque, querendo ou não, a gente vai acabar... O mundo tá indo para um lugar onde a gente só vai receber realmente o que a gente tem interesse. O que a gente quer ver. E a gente vai ter cada vez menos oportunidades de ver o que a gente não faz a menor ideia. Então, por exemplo, eu estive num evento, o Web Summit, que a gente se encontra direto. Eu tento no evento ir em palestras que cripto, sabe? Coisas que eu não sei, porque a tendência é a gente ir no que a gente sabe, o que é importante ali pra gente naquele exato momento. Eu tento fazer esse exercício, e é um exercício muito difícil, porque hoje em dia é cada vez mais difícil a gente sair da nossa zona de conforto. E eu queria que você desse algumas dicas, por isso que eu queria ser seu lado artista nesse momento, pra gente tentar quebrar um pouco isso, porque senão cada vez mais a gente só vai ver o que a gente quer, a gente só vai assistir o que a gente quer, a gente só vai ficar ali naquele lugar, sabe? E a gente só vai criar o que a gente quer também. Então se também você esse fecha lado o repertório, né, teu espaço de abrangência para criação também se fecha. Exatamente. Porque a criatividade, eu costumo dizer, né? Não é abrir a caixa de Pandora, é fechar. É isso. O legal é eu tenho tudo na mão, mas não, mas peraí, é para onde? Você já começa a delimitar. Exatamente. Mas se eu não tenho esse repertório, essa caixa largada, tudo fica muito fraco, né? Em termos de repertório. O seu repertório fica hipersegmentado. Também. Tem um limite. A caixa ficou muito pequenininha, aí também não quero. Exatamente. Ela fica repetitiva. Fica sem graça. Essa é uma palavra muito cara para mim, repertório. Eu falo isso com muita frequência. Não só do ponto de vista para a vida, mas para a comunicação de maneira geral. Essas coisas estão cada vez mais entrelaçadas. Então, a gente precisa resistir, Paty. Primeiro tem que ter consciência disso. Isso que você está falando não é todo mundo que entende. Né? Porque exige ação. Eu tenho que falar, opa, olha, eu estou indo aqui com a onda, peraí, eu preciso lembrar que existe essa possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Então, como tem uma coisa também, uma pressão do tempo, né, desse momento, para que a gente seja o mais eficiente possível, você também fica pensando assim, eu vou perder tempo se eu for numa coisa que não está diretamente relacionada ao meu trabalho, eu não vou aplicar aquilo, né, de maneira imediata. Né? Por isso que o Krenak fala dessa coisa da inutilidade, da gente resgatar. A gente tem que ser inútil, a gente não precisa
dê valor e ser eficiente o tempo inteiro. Isso é uma lógica, né, que ela está montada para que a gente tenha essa sensação. Então é difícil você ter essa consciência, e quando você tem que ter essa consciência, você tem que firmar o pé e falar assim, não, eu resisto. Eu brinco com as pessoas, as pessoas falam assim, mas como é que você conta história no TikTok de 15 segundos? Eu falo assim, dá para contar, mas eu acho que a gente também tem que resistir contra o algoritmo. Assim, se a minha história, se para mim, estava conversando isso hoje de manhã, faço parte do The Long Game, que é um projeto que trabalha com o futuro, então tem foresight estratégico, design especulativo, storytelling, para resgatar um pouco a imaginação para pensar futuros mais interessantes. E a gente fez uma puta conversa que demorou 1h30. Assim, se esse é o nosso barato, né? Esse é o nosso formato. Então, dane-se o Zeitgeist, né? Ou seja, claro. A gente tem um negócio, fuck the Zeitgeist. Vamos lutar, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Então, tem essa resistência, tá? E essa resistência implica no primeiro momento de você falar não, e no segundo momento de você ativamente, esse é o segundo passo. Por isso que é difícil. Porque primeiro você tem que ter consciência. Estou no meio de uma bolha, estou indo no flow, é mais do mesmo, né? Não quero conflito, quero só fazer. Segundo, você fala assim, não quero fazer parte disso, quero uma outra coisa. E o terceiro passo é, o que é essa outra coisa? Como é que eu ativamente vou buscar uma outra referência para poder ampliar o meu repertório fora dessa caixinha limitada? Então, e aí, pesquisar, ler um livro de um autor que você não conhece, começar a fazer isso. Tem uma época que tinha eu lembro de um ano de uma amiga minha, eu só vou ler autoras esse ano. Esse é um ano que eu só vou ler mulher, sabe? Só vou ler autores de povos originários, só vou ler, né, indígenas, ou então resistir nesse dia, escolher, ampliar e ampliar para coisas que a gente não conhece. Eu tenho 2 exemplos nesse sentido que são estratégias minhas, mas numa época eu sempre tive que pegar muito táxi, muito Uber, porque desde 2015 eu ia para o Rio toda semana, né? Como tinha escritório lá, então eu viajava muito e a minha rotina era essa. E no começo até que os Ubers perguntavam, você tá boa essa estação? Não tá? Etc. Você quer? Ou eles mandavam uma daquelas de elevador, assim, para não ter erro. Mas aí eles começaram a flexibilizar um pouco mais, eu entrava, o negócio estava tocando uma coisa completamente diferente. E a pessoa até perguntava assim, você quer que eu troque de estação? Etc. Eu assim, não. Deixa aí. Porque eu jamais escolheria essa música se eu estivesse procurando isso no meu aplicativo de streaming. E eu descobri coisas interessantes. Aí o que eu pegava? Eu pegava meu Shazam e falava assim, que porra é essa aqui que é legal? Às vezes eu falava, nossa, não aguento mais, não vejo a hora de chegar. Mas nesse processo todo, eu estava aberto para escutar uma coisa de um lugar, de uma fonte totalmente aleatória e que poderia também me ampliar o meu repertório. E a partir dessa fonte, então a partir de um artista desse, eu poderia ver, aí você tem no streaming, bandas relacionadas, coisas que tem a ver com esse som e assim por diante. Então você fala, caramba. Você conecta a tecnologia depois, né? Eu tava pensando nisso. O offline te traz muito mais esse lugar do que o online, né? Porque o online realmente já vai lá no teu algoritmo, já vai... Mas o offline, não. Ou às vezes você sair a esmo na rua e entrar numa galeria X que você nunca entraria, vai te trazer isso. E aí depois você vai atrás de entender quem é o artista e tal, e aí você conecta tecnologia. Sensacional. Então são estratégias. Muito boa essa ideia. Sabe? Talvez tenha até esse pano de fundo, né? Porque a gente tá falando pra criativos, entre criativos, e do universo criativo, né? Então, naturalmente, a gente já tem uma predisposição a estar aberto. Mas acho que é isso, né? O pano de fundo de tudo que a gente constrói é a vida real. É o coração, né? É o contato, né? É a physis. É isso. Né? É o corpo, é o que eu tô vendo, enxergando. Você acabou de falar do olho, né? E aí o digital pega isso emprestado, né? De muitos, que aí analogicamente falando a gente não consegue, de todos, né? E transforma isso numa coisa mais pasteurizada. Você recebeu aquilo que você se impactou ontem, né? Mas quando a gente pensa do ponto de vista do profissional, é que eu acho que está o X da questão. Né? Aquele que quer se direcionar para esse lugar, eu acho importante, ele está aberto. E aí, se é um profissional jovem, né, já nativo digital, ele já nasceu no contexto digitalizado. Ficar mais atento ainda, né? Tô trazendo um relevo para aquilo que você já trouxe, porque eu acho importante, né? Pensando nesse futuro... A gente já bebeu dessa fonte, né? Quem é o nativo digital, não. Já tem isso muito mais no cerne e no algoritmo. E eu ainda tô no fio da meada, na verdade, porque ainda vai vir a pergunta.
Quando a gente conecta isso, né, essa necessidade da gente se manter atento, porque o digital vai fechar, é o papel dele fechar. Ele coletou um montão de dados e vai dar o que você quer. Me aguça, né, a necessidade de tentar entender de você como que você enxerga esses profissionais que são nativos, que estão lidando com esse dilema. Né? O digital já quase em alguns momentos se tornou meu real. Sim. Né? Não vamos nem entrar na praia da questão psicológica que tem, né, colocado aí, principalmente para alguns adolescentes e tudo mais. Mas assim, na nossa praia, do criativo, o que esse profissional do futuro precisa começar mesmo a observar? Sim. Quais são os elementos que ele não pode perder de vista? Ou nas suas equipes, né? O que você preza que o profissional tenha? Porque às vezes não é habilidade técnica. Não é eu saber escrever o roteiro, né? Não é eu saber lá a estrutura e tal. São outras camadas. E aí eu queria ouvir da sua experiência. Quais são essas outras camadas que esse profissional, o próximo criativo do futuro, precisa beber para transitar nessas tecnologias? Eu acho que tem um pouco dessa consciência de que existem outras fontes. Então, e talvez eu possa tangibilizar isso na palavra curiosidade. Eu também fiz uma palestra sobre storytelling e inteligência artificial, e no final uma dessas coisas de como é que você navega nesse ambiente é se mantendo curioso. Tem um livro que se chama Curiosidade Premiada, que é um livro infantil, e conta a história da Glorinha, que é uma menina que não parava de fazer pergunta, e os pais dela ficam loucos com ela, que ela fica fazendo pergunta o tempo inteiro, o dia inteiro, e chega uma hora que os pais vão falar com a dona Giselda, eu acho que é o nome da senhora, uma senhora mais velha, vão buscar conselho para a dona Giselda, assim, olha, ela não para de fazer pergunta, e o que a gente faz? Aí a dona Giselda fala, responde. Aí os pais falam assim, mas a gente não sabe tudo que ela pergunta. Fala assim, mas não precisa saber tudo. Aí os pais falam assim, mas a gente é adulto, como assim eu vou falar para ela que eu não sei? Eu assim, mano, você não sabe. E aí isso transforma a família passa a fazer perguntas junto com a Glorinha, né? Então é muito legal essa coisa de você... Por que eu gosto dessa história? Porque é voltar a ter esse grau de espontaneidade buscando coisas, sabe? Essa curiosidade que a gente já teve e a gente meio que deixou ela ser amortecida de alguma forma. Então acho que essa é uma característica importante, ela é uma característica humana, né? Mas ela serve muito para o que a gente está vivendo hoje, né? Tem uma outra característica que é essa coisa de uma certa curadoria. Então, a partir do momento que você tem um monte de oferta, como é que você estabelece critérios para ir para lá e não para cá? E essa curadoria, então, ela tem que ser ampla o suficiente para que você amplie esse seu repertório. Então, a gente tem uma cidade aqui em São Paulo, mas assim, a gente tem acesso a museu, a galeria, a exposição, coisas que acontecem. Aqui em São Paulo está acontecendo uma exposição do Andy Warhol, que foi um cara absolutamente fundamental para a história da arte, que está conectada com publicidade, que está conectada com comunicação, sabe? Ele bebeu dessa fonte, transformou isso numa outra coisa. Então, todo criativo deveria aproveitar essa oportunidade com obras que nunca saíram do Instituto Andy Warhol para poder ir lá e ver ao vivo esse negócio. Assim, caramba, ela tem esse tamanho, ela tem essa fisicalidade. Não vê só na campanha que vem pelo Instagram. Para ver mesmo, né? Tocar, é a questão do olho, né? Olhar essa cor que tá lá pintada no cartaz, né? Então, acho que tem um pouco dessa característica de você ter esse processo de curadoria também, né? São habilidades que você aprende, mas você tem que exercitar ativamente, né? Acho que tem essa coisa do pensamento crítico, então, que tem a ver um pouco com curiosidade. Como é que isso faz sentido, isso não faz sentido? Por que tá acontecendo? Né? Como é que eu questiono coisas? Eu aprendi que não dá para você generalizar uma geração. A geração é muito mais um estado de espírito do que necessariamente uma data de nascimento. Existem, logicamente, tendências, mas não necessariamente uma data de nascimento vai definir um comportamento inteiro. Você tem que entender qual é o contexto. Então, mas existe um comportamento de uma parcela dessa população que, felizmente, também está olhando para essas coisas. Quando você tem um vintage que vai de volta para os anos 80, significa que alguma coisa está acontecendo nesse sentido. Então, pessoas estão pesquisando, estão entendendo que tinha uma coisa legal, que, não sei, durante muito tempo, os anos 80 foram considerados a década perdida, né? Porque não tinha nada de valor ali. Caramba, como assim? Como assim? Não, tinha muita coisa legal. E que bom que essas coisas estão se reciclando de alguma forma, né? Então, eu acho que é isso. Curiosidade, curadoria, pensamento crítico, questionador, isso que são habilidades que são importantes da gente ter no dia a dia, que fazem com que essas coisas vão
vão acontecendo de maneira mais orgânica. Sensacional. Luiz, agora eu quero ativar o seu lado muito estudioso de IA, Ah, sim, vamos lá. porque Aham. sei que você é essa pessoa. E aí eu queria que você desse aqui alguns insights pra gente, compartilhasse algumas coisas que você tá estudando, que você entendeu agora, que podem ajudar na hora de construir um storytelling, na hora de construir uma narrativa, enfim, de uma maneira geral, assim, como você tá usando essa ferramenta? Primeiro que essa ferramenta mesmo é uma extensão da minha cabeça. Então eu criei alguns bots, eu criei um bot que ele tem todo o arcabouço dramático de uma série que eu comecei a desenhar, que tinha a ver com um roteiro de histórias em quadrinhos que eu tinha. Então, eu já fiz uma parte significativa de um roteiro de longa, eu já fiz uma bíblia de uma série. Então, eu alimentei esse bot com todo esse meu conhecimento e eu converso com ele. No ChatGPT mesmo? No ChatGPT, isso já. Então, a primeira coisa é isso. Como é que você define... Porque é aquela tríade que eu, nessa conversa sobre inteligência artificial e storytelling, eu faço esse paralelo, né? O Aristóteles traz contexto, conflito, resolução. Quando você pensa em modelos de linguagem, você tem dataset, prompt e resultado. Então dá para você estabelecer essa lógica. Essa também, tríade é tão universal, não é? né? Ela é poderosa. Tudo é tríade, né? Tem uma galera que fala que o storytelling é o sistema operacional da raça humana. Eu acho muito bacana isso. Então, o dataset é muito importante, por vários motivos. Porque, primeiro, ele não evita, mas ele mitiga um pouco o que a gente chama erroneamente de alucinação, que são esses erros que esses modelos de linguagem trazem. Então, primeiro, entender qual que é as referências que estão envolvidas em qualquer coisa que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma pergunta sobre alguma coisa, eu tenho uma referência para dar para aquilo? Não tenho? Subo essa referência, né? Então, alimentar a partir de um dado, de um conjunto de dados que eu controlo, é uma das coisas que eu acho que são fundamentais para ter uma relação bacana com esses modelos de linguagem. Uma outra coisa é pensar e entender que são modelos de linguagem. E eu estou fazendo um curso sobre IA, que eu estendo para formação de professores, com a Templo, inclusive, lá do Rio, que é uma empresa de consultoria de inovação. E a gente teve uma linguagem sobre, acho que foi no Notebook LM, e a gente ficou metade de uma aula de 2 horas e meia falando sobre linguagem. E eu achei bacana que a gente surgiu na discussão que a linguagem é uma utopia. Assim, eu estou falando aqui, você está ouvindo aqui, as pessoas vão ouvir lá, cada um vai entender um negócio completamente diferente. Verdade. Então, quando a gente está aqui a 50 centímetros de distância, eu falando, olhando no seu olho, o seu cabeça está... Você já está... Muita coisa está acontecendo. Imagine você traduzir isso, um texto que vai e volta, numa coisa que é matemática, são papagaios estocásticos, né? Que estão repetindo ali a partir de probabilidade. Então, vai se perder muita coisa. Quando você entende isso, hoje, eu comecei a entender o conceito de engenharia de prompt. Você dá funções específicas, qual é o system role, o que ele faz, qual é a ação, qual é o contexto. Eu dou um contexto para cada projeto que eu abro no GPT, para que ele trabalhe a partir daquela premissa. Então, e toda vez que eu estou escrevendo um prompt, eu lembro, cara, esse cara é matemática, vamos lá. Eu vira e mexe, eu esqueço. Eu não uso mais... Eu acho que eu tô falando com alguém expert no que eu tô perguntando. Te dou um exemplo claro, assim. Às vezes você fala assim, você poderia transformar essa imagem numa ilustração? Não poderia, por quê? Transforme, sabe? Porque a gente quer tratar bem, eu falo obrigada. Atrapalha você falar... Você ser gentil com o jardim? Não. Dizem que gasta muita água, gasta muito dinheiro. Eu falo porque dizem que vão analisar isso um dia, né? Fica aquela fantasia. Quem falou bom dia, boa tarde, boa noite, vai ser mais bem tratado. Vai ser salvo no Armagedon. Mas deve estar nos indicadores, porque saiu recentemente uma pesquisa de que o maior uso da inteligência artificial tem sido para psicologia, cuidados pessoais. Harvard Business Review, para você como se fosse um terapeuta. E os chineses estão usando o DeepSeek como um mentor espiritual. É muito louco. Desculpa, te atrapalhar. Não, imagina. Então tem essa coisa de você ter um entendimento de como fazer isso e se aprofundar e fazer com cuidado. Não é porque existe a ferramenta que as coisas ficaram mais fáceis, elas ficaram diferentes.
Elas dão tanto trabalho quanto. Fazer um prompt bem feito dá trabalho pra caramba, se você quer um resultado bacana. Mas eu acho que talvez a maneira mais interessante que eu tenha, sei lá, discutido, pensado, refletido sobre no uso dessa coisa toda é a combinação. Nenhuma dessas ferramentas hoje resolve alguma coisa sozinha. Eu fiquei encantado quando eu percebi que, aí sim, uma pessoa que já estava muito imersa nesse universo, ela, numa aula do CRIA até, né, do Paulo Aguiar, estava na primeira aula, essa pessoa, ela pegou assim, vamos criar uma estratégia de conteúdo. Ela fazia Claude e GPT ao mesmo tempo, e ela pegava assim, vou dar forma para isso. Ela recriou um dia de um estrategista de conteúdo ou de uma agência de conteúdo em 6 ou 7 grandes passos, e para cada passo ela trabalhava com uma ferramenta diferente. Então ela pegou a estratégia que veio, estratégia do Claude, estratégia do GPT, fez uma fusão, jogou no Gama para ele fazer uma apresentação que seria uma apresentação para o cliente. A partir disso ela extraiu um briefing que ela foi, sabe? Então e cada passo desse trazendo uma combinação de ferramenta diferente. Então, e aí isso, de novo, dá trabalho. Dá. Por quê? Porque você tem que entender minimamente o que cada uma dessas ferramentas entrega na melhor maneira possível e experimentar, sentar e experimentar. Né? A semana passada, e dando um pouco exemplo prático dessa história, eu fiz uma live de abertura da segunda parte da minha trilha de storytelling para o grupo. E geralmente eu conto uma historinha no começo dessas lives, que é storytelling. Storytelling, né, gente? E eu lembrei de uma historinha que... Nossa, Thiago. Tá tudo certo. Eu lembrei de uma historinha que a gente conta depois, vocês podem fazer edição, que é a seguinte, que fazia sentido para aquele contexto. Um imperador chinês, uma vez, ele adorava galos, e ele resolveu que ele queria ter o desenho de galo mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo, indiscutível. Para isso, ele chamou a artista que estava ali, a melhor artista da sua época naquele momento. Chamou, ela veio e falou assim, eu quero um desenho de galo que pareça vivo, que represente o reino, represente toda a beleza desse reino. A artista falou, ok, beleza, tá tudo bem. E ela foi. Ela aceitou o projeto e foi. Passou 1 mês, 2 meses. Nada. Passou 1 ano. 2 anos. Uau. O imperador começou a ficar irritado com esse negócio, assim, não, ele vai puni-la porque ela é um desrespeito. Quando ele estava nesse momento, ela anuncia, o galo tá pronto. Ufa, finalmente. Ele vai lá correndo pro ateliê dela, entra e quer saber o que está acontecendo. E fala assim, cadê o galo? Aí ela pega uma folha de papel, pega o seu pincel, mergulha no nanquim e ela desenha assim, num traço, o galo mais bonito do mundo, com alma. Aí o imperador fala assim, puxa, mas você ficou esses anos todos aqui e você fez em segundos esse galo. Aí ela fala o seguinte, vem cá. Ela abre o ateliê dela, um ateliê gigante, forrado de desenho de galo. Em todos os lugares, galo de quanto é tipo, rascunho, galo com bico diferente, com pena diferente. E ela fala assim, é isso aqui, ó. Demorou todos esses anos pro galo estar dentro de mim, para eu poder fazê-lo num traço só. Então a prática, ela é só o resultado, né, esse talento é o resultado de uma prática, de uma busca incessante para a gente poder, de verdade, incorporar algumas dessas coisas. Então, eu lembrava dessa história da faculdade e eu falei, olha, a academia é como se fosse uma sala cheia de desenho de galo, de outras pessoas que estão compartilhando essa experiência, esse repertório com vocês. Então ela é muito valiosa. E foi ótimo. O pessoal adorou, foi muito bom. E eu lembrava da história, fui no GPT e falei assim, me lembra dessa história para eu contar em 3 minutos. Então ele fez um roteirinho para eu contar em 3 minutos. E eu falei, agora faz um roteiro de um curta de animação com essa mesma estrutura. Aí ele quebrou em cenas. Naquele mesmo dia eu peguei as cenas e eu fui pro próprio GPT e falei, cria uma ilustração dessa cena usando como referência o estilo de design de um designer que se chama Saul Bass, que é um cara que trabalhou na década de 50, fazia pôster para filme americano. Aí, então eu fui fazendo cada cena e foi as que eu usei inclusive na apresentação. E no primeiro momento eu ia falar assim, só vou falar. Genial. Vou só falar, beleza? Depois só vou, narração, oralidade e tal. Falei assim, não, vai ser online, então vamos dar um visual ali pra galera poder ver. E funcionou super bem. Aí depois eu falei, caramba, eu tenho uma coisa legal aqui. Eu vou pegar cada uma dessas imagens, eu vou animar e vou construir uma animação curta dessa história. Então eu peguei cada imagem, adaptei pro formato, fui no Runway
E falei, faça uma pequena animação dessa imagem, né, em 5 segundos ali, porque eram 10 imagens, daria um vídeo de 1 minuto no máximo. Aí eu gravei a minha voz, essa parte é de verdade, eu gravei a minha voz, narrando, né, aí gravei com o microfone, bonitinho, e colei as 2 coisas, joguei no CapCut e Montou o filme. e fiz um filminho. Quero muito ver. Eu publiquei na sexta-feira. Queremos ver. Eu não vi inclusive, a gente ainda. tem o link aqui, se você tiver É, publicado. isso aí. Escolhi uma põe o link. então vocês vão ver A aqui gente o vai conteúdo colocar que eu fiz na na descrição. Então, é um pouco desse exemplo de como é que a gente consegue usar essas ferramentas sem perder a essência. Perfeito. A essência era, eu escutei essa história na faculdade, meu saudoso professor Jorge Carvajal contou pra gente, todo mundo ficou encantado, e aquilo me marcou. Eu falei, caramba, que história legal. Ela tá comigo desde então, 40 anos atrás. Então é legal é isso. E ao mesmo tempo, eu tive ferramentas com as quais trabalhar para poder fazer com que ela tocasse as pessoas. Então o roteiro tá um pouco mais refinadinho e eu vou ajustando ali, ampliar a distribuição dessa história, né? Primeiro para um público ali de 400 pessoas que estava na live, a partir dessa junção da oralidade com as imagens, e depois fazendo um vídeo que viram Reels, né? Perfeito. Caraca, não, sensacional, Maravilhoso, né? Não, e fazer a inteligência natural guiar a inteligência Exato. artificial. Né? É Que isso, a beleza do esse é o humano futuro. conduzindo essa ferramenta. É. Maravilhoso, maravilhoso. Teles, nossa, eu tô assim, passada. Foi Então, muito bom. eu acho que Muito essencialmente obrigada. é isso, essa coisa de como é que você incorpora essas tecnologias. Não, tá muito respondido. Inclusive Maravilhoso, tudo. não? Que conteúdo incrível. Obrigada pela participação. Nossa, eu adorei. Foi Eu muito adorei, delícia. poderia conversar um tempão aí. Não, né? sim, já vai ter que voltar aqui pra. A gente vai ter que ter Tem spin-off. que fazer um narrativo. Porque ele Exatamente. trouxe tanto processo, É, né? eu acho que podia mesmo Que a trazer gente alguns pode ser. cases abrir pra você algumas abrir. coisas que você constrói já. Legal, Muito legal. legal. Demorou, você falou que mora aqui perto, vai ter que vir sempre agora. Assim, tem uma janela aqui, alguém desistiu, venha. Você pode, daqui meia hora. Posta. Obrigada, Luiz. Prazer, de verdade. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade para poder também compartilhar um pouco dessas coisas todas. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado. Valeu, gente.